Bom, beleza, vamos ao segundo vídeo. Agora que eu estou entendendo o que eu quero fazer, eu preciso disso, porque muitas vezes o aluno pega e fala assim: não, eu quero fazer uma coisa, mas o que você quer fazer exatamente? Quero fazer isso. Então a gente vai partir daí para poder imaginar a forma, o que nós vamos elaborar, tá? Porque aí fica um pouco mais fácil para a gente elaborar, tá bom? Aí só para brincar com a ferramenta, essa ferramenta tem mais coisas, tá? Mas vamos fazer o seguinte: você vai selecionar, tá? Você vai dar um Ctrl C, nós vamos para o Word, você vê a integrabilidade que tem no Word, né? Fantástica. E Ctrl V. Então você já está gerando um documento, né? Então vamos colocar lá o documento, né, de fluxo do negócio. Então nesse fluxo aqui, né, fluxo de operações seria, né, o ideal, mas tá bom por aí. Em cima desse fluxo, vou fazer aqui, você pode seguir nessa forma, mas eu vou fazer aqui uma orientação, vou deixar aqui para melhor visualizar a parte da aula, né? Como a gente não tem aula, né? Alguns alunos estão afastados, então eu preciso que vocês entendam o que está sendo feito, tá? Porque senão foi a melhor forma que eu achei, né? O vídeo não é tudo isso, mas a gente está tentando, tá bom? Musiquinha de fundo dos alunos, né? Enquanto que eu passei essa atividade aqui, né? Então vamos lá. Tudo começa com a venda. Então aqui, ó, vamos colocar uma tabela para vendas, tá? Então vão ser todas as vendas, elas vão ser anotadas nessa tabela, tá? Então assim, algumas coisas a gente vai acrescentando, mas vamos lá, tá? Então, nesses itens aqui, deixa eu só tirar remover esse aqui, tá? E vamos colocar alguns itens, tudo bem? Vou colocar os itens aqui bem pertinho, né? Bem tranquilo. Pronto, tá ótimo, tá? Toda tabela, uma coisa, ele tem que ter um ID, né? Seria um código, tá? Vou colocar ID vendas. Por quê? Porque é o seguinte: imagina que você tem várias vendas, ou um cadastro de cliente, você tem vários clientes, e tem um cliente com o mesmo nome, tá? Aí você deve estar falando, e aí? Né? E eu com isso, eu puxo lá o Pafúncio, né? E aí ele vem 3, 4, 5 Pafúncio. Como eu vou saber que é aquele Pafúncio? Então eu não vou saber. Então o que acontece? Tem um ID, né? Tem um código. O cliente ele tem um código, assim como venda seu código. Aí você deve estar falando assim: professor, não concordo, mas tem um CPF. Ótimo, ótima colocação, perfeito. Só que vamos supor que na hora do cadastro faça um cadastro errado do CPF. E aí? Entendeu? Então assim, esse banco de dados, pela integridade dele, para que cada registro tenha, né, a gente tem um campo-chave. Esse campo-chave é importante, é tipo um código, é tipo um CPF que nós temos aqui no Brasil. Então o campo-chave seria, né, no Brasil, entendeu? Mais ou menos isso. Então é um registro que nós temos, é o início de cada registro. Então essa tabela vendas, ela vai registrar as vendas que nós vamos fazer, tá bom? Então na hora da venda, no campo-chave, vamos pensar todos os dados que a gente tem que ter numa venda, tá? Então ali é o site de vendas, né, nessa hora. Então o cliente ele vai entrar no aplicativo. Então veja bem, eu tenho que ter os dados dele, eu tenho que vincular esse cliente a uma venda, tá? Então eu tenho que ter os dados do cliente. Então eu vou fazer o seguinte: todos os dados do cliente eu vou ter que digitar. Se eu digitar novamente, eu vou ter que digitar tudo de novo. Então cada venda ele vai ter que digitar todos os dados dele, o nome, o CPF, sei lá, enfim, os dados do cartão de crédito, tudo. Ele vai ter que digitar tudo. Ele não poderia ter um cadastro dele? Pode. E ele se coloca o nome e ele vem. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai puxar o cadastro. Está vendo que a questão é o cadastro do cliente? Então eu quero puxar todo o cadastro, todos os nomes. Eu quero que ele cadastre uma vez só e ele puxe tudo para essa vendas, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar ele aqui e eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar esse quadrado, Ctrl C, Ctrl V,
tá? E esse quadrado, ele vai ser um quadrado de cadastro de cliente. Então eu vou botar, cada cadastro é uma tabela diferente, tá? Então, cliente. Então aqui eu vou ter o cliente. Então vamos pensar agora no que precisa ter para uma venda. Eu vou ter que ter o cadastro cliente, o nome, certo? O nome dele, o RG, tá? O CPF. Professor, mas numa loja física vai precisar do CPF? É claro que não. Você vai pedir o CPF para a pessoa vai embora. Mas numa loja online preciso, porque eu preciso comparar. Ele vai comprar, né, online, eu preciso saber se é ele que está comprando, o dado do cartão de crédito. Então, vou colocar só o número do cartão de crédito, tá? O número, cartão, tá? Cartão banco, né? Vou colocar só como banco, mas além do número tem a chave, tem outras coisas que tem que ser colocada, né? Data de nascimento, né? Vamos colocar data nascimento, vamos colocar o sexo dele, vamos colocar, bom, enfim, eu vou colocar alguns dados, telefone, tem o endereço dele, tem um monte de coisa, né? Eu vou colocar endereço, vamos colocar e-mail, eu acho que o e-mail ele teria que vir aqui, tá bom? O endereço, o bairro, certo? Olha quantos dados a gente vai colocar e ele precisaria estar de novo colocando, né? Então fica bem mais fácil. Cidade, enfim, eu acho que tem até mais dados. Aqui é só um exemplo, tá? E aí você vai fazer o de você, claro. Então esse aqui é o cadastro. E olha que interessante. Tá, tudo bem, eu tenho o cadastro. Na hora das vendas, olha só, o que vai acontecer? Ele vai puxar esses cadastros. Exatamente isso que você está ouvindo. Eu vou deixar bem bonitinho, bem quadradinho, né? Então ele vem daqui das vendas e ele vai puxar. Tá vendo? Então o que acontece? Deixa eu explicar esse conceito que é importante, para onde vai a seta, né? Então, por exemplo, quando você coloca o cadastro, o código do cliente, ele já puxa, ele vai da tabela cliente para vendas. Ele puxa da tabela cliente tudo para vendas, tá? E aí eu já tenho os dados do cliente. Então eu tenho o código da venda, os dados do cliente. E outra coisa que a gente tem que ter é o seguinte: quando a gente está vendendo, a gente precisa do entregador, né? Então o entregador eu teria que colocar os dados tudo. Não, ele já vai puxar o código do entregador. Então cada entregador ele vai ter um cadastro, o entregador, né? Que é a minha logística, tá? Então, como eu estou falando da logística, estou seguindo aqui, né? Nós temos aqui o site de vendas, está sendo atendido, tá? O cliente que vai comprar, beleza. O entregador que vai entregar, né? Esses itens, beleza. Vamos fazer o seguinte, para não perder tempo, nós vamos copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então eu vou colocar aqui. Observe que eu estou colocando vendas bem no meio, que é o meu principal, tá? Então, fique atento nisso, tá? Então vamos colocar aqui, ó, só vou mudar vendas, né? Vamos colocar entregador. Eu gosto de colocar T underscore, tá? Mas você coloca do jeito que você quiser. Bem, é um curso básico, não tenho o que fazer. Entregador, vamos lá. Então o nome do entregador, tá? Ficou até um pouco grande, né, nome, mas tudo bem, né? Para não confundir, tá? Eu vou deixar o resto, RG, número do banco não, né? Na verdade, data de nascimento, talvez sexo, número, telefone, bairro, acho que o tipo de automóvel, né? Tipo de veículo. O tipo de veículo, posso colocar a placa do veículo, também interessante. Bom, enfim, eu vou deixar o básico, né? Eu acho que não é o objetivo de a gente
expandir isso aí, tá bom? Desculpa estar falando um pouco baixo. A garganta hoje não tá boa. Então vamos lá. Então, o que acontece? Quando eu colocar o código novamente, né? Ele puxa pra lá, tá? Então aí que tá a importância, tá? Então a gente está fazendo o esquema do banco de dados, tá? Inclusive as ligações entre as tabelas. Além disso aí, eu tenho que pegar os itens a serem entregues. Então quais itens ele comprou? Exatamente, porque são vários itens. Uma venda, nós temos vários itens e eu vou cadastrando os itens, certo? Então eu tenho o ID itens. Tá? Então ele vai colocando os itens, tá? O que acontece? Eu poderia colocar vários itens? Poderia, no mesmo banco de dados, mas a gente vai ver o que acontece. Eu tenho que colocar uma coluna para um item, outra coluna para outro item. Se ele comprar 10 mil itens, né? Se ele comprar 2 itens, eu não sei. O legal é você ter o item, tá? Então, através do item você vai comprar. Agora, presta bem atenção. O que acontece? Esses itens, eles vão sendo cadastrados na vendas. E aí o que acontece? Ele vai cadastrando os itens na venda, né? E ele vai vinculando a uma venda número 1. Então, ele vai ter tais itens. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, seguindo nesse mesmo, vamos colocar itens, tá? ID item. Cada item vai ter, por causa da integridade do banco de dados, não tem problema, né? Vai ter o nome do item. RG, CPF do item? Não. Acho que não tem sentido, né? O ID item, mas tem uma coisa. Eu vou colocar ID vendas, tá? E aí ele vai ter vinculado a vendas. Então venda 1 ele vai abrir e ele vai abrir uma parte de itens. Então eu vou colocando os itens, tá? Acho que nome do item, o ID vendas, o número do item, e eu acho que eu vou colocar o seguinte: o ID do produto, certo? Porque ele vai ter o código do produto. Vamos apagar esse instante aqui que não precisa de tanta coisa, tá? Vamos colocar o ID do produto. É aquele negócio, quando você vai no mercado tem aquele bip, né? Tem aquele código de barras. Ele digita, na verdade, um número, né? E aí é o código de cada produto, tá? É mais ou menos assim. E aí você vai colocar a quantidade de cada produto, tá bom? Só isso, tá? E aí ele vai somando. Então nós vamos pegar este aqui, vamos colocar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, vai ficar legal. Vamos lá. Aqui ele tá ficando legal, tá bom? E aí o que acontece? Quando eu inserir uma venda, ele vai pegar os produtos, tá bom? O que acontece? Ele vai pegar essa venda, ele vai vincular a venda, ele vai vincular a quantidade de produtos, tá? E aí esses produtos saem da onde, né? Esses produtos saem. Aí você provê. Vamos fazer. Tudo bem, tá? Então vamos colocar os produtos. Código de produto, né? ID do produto. O nome do produto tem sentido, o resto não tem muito sentido não. Já tem o ID do produto, né? A gente pode colocar o fornecedor, se você quiser, alguns dados referentes ao produto. Vamos colocar preço, tá? Tem um pequeno erro nesse banco de dados, que é o seguinte: vou mudar o preço, vai mudar de todas as vendas passadas. Mas por enquanto, com o primeiro banco de dados está ótimo, tá bom? Vamos ver depois se eu coloco um vídeo mostrando alguns outros tipos de mecanismo, né? Como é que eu faço para ele acrescentando todos esses dados de vendas num banco de dados e tudo mais. Mas vamos ver. Primeira coisa, pelo que eu estou fazendo, é um curso mais básico. Eu vou colocar uma observação, depois a gente pode estar utilizando uma observação também, tá bom?
Então ele vai puxar daqui, ó, os dados. Sim. Vou passar. Bom, beleza. Aqui, pessoal, nós vamos... Código do produto, tá? Não tem problema, aqui a gente pode regularizar aqui, ó. Produto, certo? E eu vou colocar uma observação. Tá bom? Então esse aqui vai ser o nosso banco de dados. Loucura, né? É uma tabela conectada com a outra. É esse banco de dados que nós vamos desenvolver na nosso próximo vídeo. Valeu!